É óbvio que a gente nunca planejou trazer esse tipo de conteúdo pro canal, né? Mas é parte da nossa história. Eu sofri um acidente em Arraial da Ajuda e hoje nós vamos falar sobre isso. Antes da gente começar, só alguns pontos importantes. A gente não deve mais falar desse assunto no futuro. Esse assunto é bastante dolorido, não só na questão física e de várias outras formas também, no psicológico. É algo que estou lidando de uma forma bem delicada. Todas as explicações devem estar aqui. A gente espera que vocês entendam e respeitem essa nossa decisão de não remoer esse assunto mais no futuro. A segunda coisa, esse vídeo ele quebra a linha cronológica do canal. Tem bastante conteúdo gravado depois do último vídeo, a gente não editou porque isso leva tempo, a gente tem tido outras prioridades, então a gente está ciente que está pulando uma etapa aqui na linha cronológica do canal. Antes da gente ir para Arraial, nós estávamos em Prado, ficamos lá uns 15 dias e lá em Prado nós conhecemos uma galera muito gente boa. Então a gente já tinha feito uma amizade muito legal com eles. E quando a gente resolveu ir para Arraial, já tinha uma galera lá. Saiu uma Kombi junto com a gente, praticamente no mesmo horário de Prado. Que é essa Kombi que é a laranja que tá aqui. Quando chegamos em Arraial da Ajuda, já tinha então todo mundo lá, já tinha uma galera e tal, então todo mundo se conhecia praticamente. E ainda tinha a galera que estava viajando de bike, que conhecemos em Prado, que estavam lá também. Nós chegamos em Arraial da Ajuda no dia 2 de maio. O acidente aconteceu no dia 4 às 8h30 da manhã. O local do acidente, eu vou deixar passando um vídeo aqui. Vocês vão ver que é um estacionamento municipal que oferece apoio para os motorhomes. Tem um vídeo passando aí que é na vertical. Dá pra ter uma noção de como é que tava o layout aí, onde é que tava a Kombi, como é que é o local. Vocês estão vendo aí que é um estacionamento bastante amplo, um lugar bastante calmo. Só pra vocês terem uma ideia, lembra bastante um estacionamento de, sei lá, um supermercado ou de um shopping. Tá um pouco de barulho no fundo, mas vamos seguir assim mesmo. Tudo que aconteceu no dia do acidente ainda é uma sopa de letrinhas na minha cabeça. Eu tô juntando as pedrinhas aos poucos. A pancada foi muito forte, isso afetou muito a minha compreensão de tudo. Mas eu só vou afirmar aqui aquilo que eu tenho certeza. E eu vou começar contando um pouquinho de como é que foi o dia. Então nós acordamos de manhã cedo. Levei o Gohan para fazer as necessidades dele, voltei, saí com panqueca, voltei com panqueca para Kombi. Enquanto isso a Ká estava na Kombi, organizando, desmontando cama, já começando a preparar o café. E foi nesse momento que eu peguei o balde para ir buscar a água, num ponto que ficava cerca de uns 50 metros na caminhada. Eu me lembro que eu estava andando em linha reta em direção a essa fonte de água, e eu estava andando naquela área que vocês viram, na área demarcada no chão que seria para vagas de carro. Eu não estava andando na área onde passam os carros. Eu não tinha nenhum carro estacionado no pedaço que eu estava, mas eu estava andando numa área segura. Eu vi a pessoa que me atropelou vindo com o carro de lá para cá. Ele estava um pouco longe ainda e eu percebi que ele estava numa velocidade incompatível com a do estacionamento. Ele devia estar, eu acho que a uns 50 km por hora. Mas quando eu olhei ele vindo, eu achei que ele ia passar na minha esquerda. Mas quando ele estava muito perto de mim, acho que a uns 3 metros ou menos, ele simplesmente virou o carro com muita força pro meu lado e me atingiu. Eu tive uma fração de segundos para pensar, para entender o que estava acontecendo. Só tentei jogar o corpo e aí ele me atingiu. E aí eu só me lembro do impacto, eu já vim de cara no carro e bum, apaguei. Tinha um outro viajante que estava ali com a gente, ele estava prestes já a sair, ele me viu passando e ele veio para me cumprimentar, bem no exato momento do acidente. Então ele estava a coisa de 6 metros de distância, vindo na minha direção, então ele veio direitinho. E eu vou colocar aqui o áudio dele falando sobre como é que ele narra essa situação. Eu queria que vocês escutassem com a gente. Foi isso aí mesmo, cara. Eu primeiro tu passou com o cachorro, com um só. Depois tu tava indo com o balde, tu tava abraçado assim com o balde, tá ligado? No lado direito, assim, abraçado. Aí nessa hora eu botei o pé pra fora da calçada pra ir na tua direção pra te cumprimentar. E nisso também, eu já tinha visto, tipo, o carro uns 2 metros na tua frente. E ele meio que já virando, tá ligado? Tipo, ele tava vindo reto, mas eu não tinha visto ele também vindo reto. Aí do nada eu vi que tu jogou o corpo pro lado e eu vi a tua cara batendo, mano. Eu vi a tua cara batendo no para-brisa e nisso teu corpo indo pra cima, tá ligado? Porque ele não freou até ele bater em ti. Tipo, ele não se assustou contigo e freou, tá ligado? Ele bateu em ti,
Depois que ele bateu em ti, ele freou. Então ainda ele te jogou um pouco pra frente, tu ainda meio que rolou por cima do carro. E tipo, tu tirou o corpo, cara. Tu tirou o corpo. Que não tem nenhum amassado nada na parte do carro dele, no farol, nada. Tipo, na hora que tu jogou o corpo, aí ficou a tua cabeça, tá ligado? Aí pegou a tua cabeça, mano. Na hora que pegou a tua cabeça, automaticamente teu corpo foi junto. Aí ele, tipo, jogou tu longe, daí com a hora da cabeça e mais o impacto do chão, foi duas pancadas no para-brisa do teu rosto e ainda mais a tua batida aí com as pernas e o braço no chão, tá ligado? E nisso, como eu já tava na tua direção, eu já corri e o cara também, tipo, ele bateu em ti, já abriu a porta correndo e foi te levantar, tá ligado? Eu já cheguei tirando ele, mas foi exatamente isso aí, cara. O cara tava uns 40, 50 por hora, mano, e te bateu, tipo, ele tava indo reto e do nada virou, como se tu fosse invisível. Como se tu não estivesse ali. Ele falou que ele não viu porque foi o ponto cego dele. Não tem como ter um ponto cego naquele estacionamento gigante se ele tava te vendo de frente. Aí teve o acidente. Eu estava dentro da Kombi, arrumando as coisas pra gente tomar café e foram me chamar. O rapaz que viu que ele sofreu um acidente foi me chamar na Kombi. E ele chegou lá e falou, Karina, seu marido sofreu um acidente. Aí eu falei, como assim? Ele falou, ele acabou de sofrer um acidente, ele foi atropelado. Eu só saí da Kombi do jeito que eu tava e quando eu saí da Kombi eu vi já o Diego no chão e um monte de gente em volta. Eu corri e quando eu cheguei lá, o Diego tava no chão, deitado, com o olho aberto e cheio de sangue. Pra mim, ali na hora, o Diego já tinha morrido. Aí eu a minha reação, a única coisa que eu fiz foi gritar. Porque pra mim, ele estava morto. Na hora que eu gritei, ele acordou, ele falou, amor, tá tudo bem. O pessoal falando pra mim me acalmar e tal, aí eu agachei, perguntei pro pessoal o que tinha acontecido. O Diego, todo ensanguentado, ele não sabia o que tinha acontecido, ele ficou, mas o que aconteceu? Eu tô com dor. O que aconteceu, gente? Eu sofri um acidente. O que aconteceu? Eu só vi o carro vindo na minha direção. Eu tenho certeza que ele veio pra me matar. Foi, gente, uma loucura. Foi muito difícil. Isso era uma das coisas que a gente sempre teve medo na viagem. De acontecer alguma coisa com a gente, com os meninos. E não foi na viagem, não foi a gente dentro da Kombi. Foi ele andando no estacionamento. E eu não esqueço da cena, ainda não saiu da minha cabeça, ele no chão, o jeito que eu vi ele. Aí liga pra SAMU, liga pra polícia, o SAMU demorou 15 minutos pra chegar. Nisso o Diego, ele deu uma apagada, aí os meninos ficavam, acorda Diego, fala que a gente não dorme. Aí ele começou a engasgar, porque ele tava sangrando demais. O nariz dele estava sangrando muito, o machucado na lateral do rosto, e o sangue estava descendo para a boca. Aí viraram a cabeça dele para ele conseguir respirar melhor e não engasgar. E ficou aquele desespero, o SAMU não chega. Ainda tem a questão do cara que atropelou o Diego. Ele meio que ali, ele cagou com a situação. Não queria saber se o Diego estava bem, se não estava, ele simplesmente queria ir embora. Chegou uma hora que ele queria tirar o carro de lá e a gente que não deixou. E a Arraial da Ajuda é um lugar muito pequeno, então todo mundo ali se conhece. Aí chegaram e falaram pra ele, vai ali tomar um cafezinho. Aí o cara saiu do estacionamento, o SAMU chegou, o cara não tava lá. Chegou o guarda de trânsito porque a polícia não veio. Quando o SAMU chegou, aí fizeram os primeiros socorros ali. O Diego não sabia o que estava acontecendo, ele não tinha noção, ele às vezes ele voltava que ele tinha sofrido um acidente, às vezes ele esquecia que ele tinha sofrido um acidente, ele reclamava de dor, às vezes ele não falava da dor, às vezes ele falava que estava sol. Foi assim uma confusão, um dos piores momentos da minha vida. Da minha também. Assim, é horrível. Da minha visão, só lembro do cara chegando, um carro muito forte em cima de mim, eu não percebi ele freando até que ele me acertasse. E aí eu só acordei depois com um grito muito forte da Karina, um grito de desespero, e isso me buscou assim de volta. E aí eu lembro de eu ter tentado falar pelo menos, calma, eu tô bem, mas sem entender o que estava acontecendo. Não sabia nem que era eu que estava acidentado, não lembrava que horas era, que eu tinha, onde eu estava, não sabia de mais nada.
tinha muito sangue. Na hora que eu percebi sangue nas minhas mãos, eu fui querendo falar e o sangue vindo junto. Ali eu achei que alguma coisa mais séria podia acontecer. Pra mim o SAMU demorou coisa que como se fosse 1 minuto pra chegar. Acho que no total foram umas 30 ligações pro SAMU e umas 50 pra polícia. Sem exagero. Todo mundo, a gente tava ali umas 30 pessoas na hora. Todo mundo ligando e o SAMU simplesmente demorou porque só tem uma ambulância na cidade. Pra mim foi como se fosse Foi rápido. coisa rápida. Coisa rápida. Eu não entendi a hora que eu entrei no SAMU, eu entendia pouquíssimas coisas. O socorrista do SAMU perguntou meu nome, idade, essas poucas coisas eu falava meio. E o dia todo foi essa, acorda, dorme, acorda, uma hora tô num lugar, tô em outro, sem saber onde eu tava. E as coisas, na verdade, pra mim, começaram a esclarecer mais pro final do primeiro dia. Aí o SAMU chegou. Quando o SAMU chegou, eu consegui ficar mais calma por causa que os paramédicos perguntaram o nome do Diego, a idade dele, de onde que ele é, o que ele estava fazendo ali, e eu vi que ele estava conseguindo responder. Além da minha maior preocupação do Diego ter sofrido um atropelamento era... O Diego, há 3 anos, ele teve um problema de trombose, embolia pulmonar, já contamos isso aqui algumas vezes. Então, quando a gente faz viagens longas, ele tem que tomar anticoagulante para orientação do vascular dele, para evitar que a trombose volte. E ele tinha tomado anticoagulante. Então, a minha preocupação quando eu vi ele ali ensanguentado era: meu Deus, será que o anticoagulante ainda está na corrente sanguínea dele? Tinha isso também. Aí quando os paramédicos chegaram, eu avisei que ele tomou anticoagulante, que ele teve uma trombose. Aí eles perguntaram quanto que tinha sido isso. Aí eu informei. Aí ele falou: não, então não tem problema. Aí prestaram os primeiros socorros ali no Diego. Enquanto ele estava ali com a ambulância, eu voltei pra Kombi, por causa que aí voltou assim meu raciocínio. Eu tenho 2 cachorros e eu moro numa Kombi. Aonde que eu vou deixar esses cachorros? Porque eu tinha que acompanhar o Diego no hospital. Eu tava de pijama, eu tinha acabado de acordar, assim, isso foi 8h30 da manhã. A nossa sorte é que tinha vários anjos ali, que é o pessoal que a gente conheceu em Prado, que ficaram com os meninos. Então eu só fui na Kombi, peguei meus documentos, peguei os documentos do Diego, escovei os dentes, coloquei um chinelo e dei ração pros meninos, porque eles ainda não tinham comido cedo. E fui acompanhar o Diego e os meninos ficaram na Kombi com o pessoal que a gente conheceu em Prado. Aí quando eu cheguei na ambulância de novo, o Diego já estava dentro da ambulância, estavam pegando o acesso dele, que ele tomou o soro e o medicamento lá, porque ele estava com dor. E na hora eu também lembrei que o Diego... Eu tenho umas placas de titânio. Ele fez uma no rosto. cirurgia ortognática e ele tem umas placas. E na hora eu lembrei disso também e eu avisei os paramédicos, assim, ó, ele tem uma cirurgia no rosto, ele tem placa de titânio e parafuso. E a pancada dele foi no rosto. Aí já virou os paramédicos falaram: então a gente vai ter que talvez ir com ele para Porto Seguro, porque ele vai ter que fazer raio-x. De lá, do estacionamento de Arraial, nós fomos para UPA em Arraial da Ajuda. E nesse tempo todo os policiais não chegaram e o cara tinha sumido. E o Diego na ambulância perguntando o que aconteceu. Amor, o meu dente, ele preocupado com o dente, que ele tinha quebrado o dente. Eu não tô entendendo, eu tô com dor no pescoço, porque ele tava com um colar aqui, né? Protetor cervical. Chegamos na UPA, ele entrou, eu fui fazer a ficha, e quando ele entrou eu não tive mais contato, não tive mais notícias dele, aí fui preencher ficha e tal. E nesse meio tempo chegou o policial na UPA. O policial chegou, perguntou: quem é o acompanhante do rapaz que sofreu acidente? Aí eu falei: sou eu. Aí eu preciso do documento dele pra tirar uma foto. Aí ele tirou a foto do documento, eu perguntei: pegaram o responsável? Não, a gente tá ligando pra ele. Aí ele foi embora, aí eu falei: tá, e agora, o que eu faço? Ele falou: não, quando ele tiver alta ele tem que ir lá em Arraial pra assinar o BO. O policial foi embora, deu 30 segundos, ele voltou e falou: eu esqueci de pegar o telefone da senhora. É assim, uma coisa... Foram embora e uma coisa que esquecemos de contar. O cara que atropelou o Diego, ele tava com um cheiro muito forte de álcool, de bebida.
Aí fiquei esperando a resposta do médico e o Diego tava lá dentro na UPA. Dessa parte eu fui só um figurante, eu tava ali no processo, não vi nada, mas que a gente sente agora, né? Se sentiu desamparado pelas autoridades. O que aconteceu? Identificar o que aconteceu. Foi um acidente de fato ou se foi uma atitude responsável por parte do motorista? Né? A gente fica agora no, alguém percebeu um cheiro de álcool, né? Assim que ele me atropelou, há relatos de que ele quis me levantar na hora. Desde a forma como ele veio dirigindo e decidiu mudar o roteiro, a forma como ele reagiu na sequência, de querer me levantar, depois de querer sair, e não ter um suporte das autoridades e tal, dá uma sensação de impotência. O SAMU ele demorou, mas assim, o atendimento do SAMU, a única coisa que a gente não tem que reclamar de Arraial do Ajuda, porque policiamento, os caras não fizeram nada, depois eles voltaram lá no estacionamento e o cara chegou, o cara que atropelou o Diego, chegou, tiraram uma foto do documento deles e eles foram embora. O pessoal na hora que viu o acidente falaram para fazer bafômetro e o policial chegou e falou que não podia fazer porque ele não é autorizado a fazer bafômetro. Eu não sei de onde que ele tirou isso, né? Mas tudo bem. Ele falou que ele não é autorizado, que ele não podia fazer e ele só foi no local porque o agente de trânsito chegou. Quando o agente de trânsito chegou, ele não acreditou no que tinha acontecido porque aí ele ia ao estacionamento e o agente de trânsito que foi na rua porque ele viu a viatura passando e chamou a viatura para ir até o local. Porque senão eles não tinham ido. É fogo. Voltando agora lá pra UPA, na UPA demorou mais ou menos uns 40 minutos entre ele entrar, passar na médica, tomar medicamento. Aí eu entrei, consegui ver ele não estava entendendo ainda o que tinha acontecido. E ali eu fui informada que ele ia ser transferido para Porto Seguro, porque na UPA não tinha como ele fazer raio-x e a médica falou que raio-x tinha que ser essencial por causa da cirurgia dele e porque ele bateu a cabeça. De lá fomos para Porto Seguro, que foi assim uns 30 minutos de Arraial até o hospital. Chegamos no hospital, o Diego entrou, eu fui para fazer a ficha. A gente chegou no hospital em Porto Seguro, era umas 11h30. Eu fiquei das 11h30 até as 16 sem ver o Diego. Preocupada com o Diego, com os cachorros, eu sozinha, em um lugar onde eu não conheço nada, ninguém. O hospital bem precário, a gente estava pelo SUS, não tinha informação, não tinha nada. A minha sorte é que Deus ali colocou um anjo, que era o segurança, que foi até o Diego e me falava como que o Diego estava, o que o Diego tinha que fazer. E nesse tempo eu tinha que começar a dar notícia. Porque até a gente chegar em Porto Seguro, só 2 pessoas que sabiam. Além do pessoal que estava ali com a gente no estacionamento, eu liguei pro Pedro, que é um dos nossos melhores amigos e que mora em Recife. E eu sabia que para ele chegar ali era mais rápido. E depois eu liguei pro Leonardo, que é um dos amigos mais antigos assim do Diego, nosso padrinho de casamento, enfim. Foi aonde eu fui ligar para a mãe dele, para as irmãs, pro pai e pros meus pais. Você dá uma notícia dessa por telefone sobre o que aconteceu e eu nervosa, preocupada, você tem que manter a calma. E eu sem comer nada. Eu já tava com enxaqueca, preocupada porque eu não conseguia ver o Diego, não tinha informação dele. E aquilo tava me corroendo e nessas horas você pensa o pior. Você pensa, pronto, morreu e não quer me avisar. Até que às 16 horas eu consegui entrar e ver ele. Esse período todo pra mim foi como um estalar de dedos. Quando a Ká chegou, eu me lembro que eu fui tentar falar com ela e não conseguia formar as coisas, não conseguia falar, não conseguia lembrar o que eu tava falando. Eu só me lembro que quando ela entrou e ela tava com o adesivo aqui na camiseta com a data daquele dia, na hora que eu bati o olho, apesar de eu não lembrar de nada, eu me lembrei que aquele dia era 3 anos de aniversário da minha trombose e da embolia pulmonar que me levou para UTI e aquilo me chamou a atenção. É um fato curioso disso tudo. Dia 4/5/2020 e de 2023, eu tive 2 eventos que foram muito próximos da morte, enfim. Vamos falar agora do que machucou. O carro bateu no meu lado esquerdo, bati muito forte no para-brisa do carro, fui arremessado para o alto e depois eu ainda caí no solo. Primeira coisa, eu quebrei o nariz, eu quebrei um dente, lasquei uma pontinha do outro aqui. Eu tô com várias escoriações no corpo, ralado forte aqui no ombro, ralado no joelho, ralado nas mãos.
ralado nos braços, ralado no pé, várias dores no corpo. Não sei se é algo mais sério, que talvez a gente vai entender só com o passar do tempo, através de ressonância magnética, através de acompanhamento com o ortopedista. O acidente foi na quinta, no dia 4, no dia 5 ele teve alta. No dia 4 eu saí do hospital, era umas 18 horas. Eu cheguei no estacionamento, era quase 8 horas da noite. Cansada, com fome, preocupada com ele. Aí começou a entrar outras preocupações. A gente mora numa Kombi, temos 2 cachorros de porte grande, a gente trabalha vendendo artesanato na praia, a Kombi não tem muito espaço, a gente estava na rua e no local onde ele tinha sido atropelado. Eu não queria mais ficar lá porque estava um clima pesado. Aí, conversando com o pessoal, eles falaram, cara, faz uma vaquinha para te ajudar com as despesas. A alimentação dos meninos, principalmente os custos com a recuperação do Diego. Remédio, consultas, exames, por causa que a gente não tem convênio. No SUS a gente sabe que demora e a gente não pode ficar aqui em Porto Seguro pelo resto da vida. Então a gente sabe que vai ter que pagar dentista, que é um negócio super caro. Fora que não dá pra se recuperar desse jeito dentro da de uma Kombi. A gente ama a Kombinha, a gente adora estar nela. Mas Só que ela foi desenhada pra que a gente para pessoas use saudáveis, não ser um saúde. acidente. Ele acidentado do jeito que estava, não dá. A Kombi exige uma mudança de layout bastante, tem pouco espaço, os meninos iam encostar, mesmo sem os meninos encostar, eu mesmo ia acabar ralando e tal. Não dá certo ficar na Kombi, precisaria de um lugar mais adequado, que é onde a gente está aqui agora, é onde eu estou me recuperando nesse primeiro momento. Então é bastante despesa e aí vem essa preocupação que a Ká tá falando. E no dia seguinte eu fui atrás de casas para ficar. Tem várias casas. O problema é não aceita cachorro de porte grande. Aí eu não tava achando casa, eu falei, bem, vamos pra um camping, que no camping a gente tenta o mínimo de conforto, pelo menos tem um banheiro. Aí entra outra preocupação, como que a gente vai com a Kombi até lá? Aí tem um casal assim que tá salvando a gente. Dando essa força aí pra gente, que é o Márcio e a Ivana. O Márcio trouxe a minha Kombi, fomos para Porto Seguro no camping, a Ivana trouxe a deles. Aí chegamos no camping, a gente ficou, tá, e agora? Como que a gente vai fazer pro Diego? Aí chegamos, acho que deu meia hora, o Diego mandou mensagem falando que tinha recebido alta. Aí eu peguei um Uber, chegamos no hospital, o Diego já tava de alta, tava sem chinelo, tava ainda com a roupa do acidente, cheia de sangue. Aí pegamos o Uber de novo pra voltar pro camping. Só nesse dia foi R$80 de Uber, mais o medicamento, que foi quase 50. Chegamos no camping, aí ele ficou sentado na cadeira de praia, porque para deitar na Kombi tava difícil, porque tinha muita coisa na Kombi ainda. Os meninos querendo ir em cima dele, porque tava 2 dias sem ver ele, e os meninos presos, os meninos nervosos, agitados, o que dá para entender, porque eles ficaram presos praticamente o dia inteiro. Muita mosca, muita né? mosca, Assim, a parte é um de camping, né? gente, Isso é a gente já tá normal. acostumado. Mas quando você tá com um monte de ferida aberta, é bastante complicado. Elas querem ir na ferida. O Márcio tinha uma barraca e falou, eu vou montar a barraca. O Diego mesmo falou, acho que eu vou dormir na barraca por causa dos meninos. Vai que os meninos acordam de madrugada e vai querer cheirar ele, ou vai querer ir pra cima, porque eles são grandes, eles não têm noção, é muito pelo e tal. Aí ele dormiu na barraca. No meio da noite, o que acontece? Choveu. Aí molhou um pouco a barraca, assim, dentro. Eu tô com um problema no ombro agora, Ele não que eu não consigo do levantar impacto, muito né? esse braço aqui. Aí na noite eu querendo mexer e não conseguia, e mais as escoriações não dava certo. O Márcio e a Ivana acordaram na madrugada, cobriram a barraca lá, fez o que deu e tal. Mas o banheiro era longe, as moscas, a gente viu na previsão do tempo que vinha mais chuva. A dinâmica ali com os meninos não estava dando certo, a gente estava numa sombra de uma árvore, mas durante o dia o sol vinha na cara, vinha nos machucados. Ele não pode tomar sol e ela assim, extremamente cansada. Ele não pode fazer as coisas, ele tem que ficar quieto. Infelizmente. E eu
tinha que fazer tudo. Ele para levantar precisava de ajuda, ele para tomar banho precisava de ajuda, ele para comer, ele ralou a mão, então ele não consegue segurar o garfo e a faca direito. Aí tem os meninos, tem as coisas na Kombi. Aí eu falei, não, vou ter que arranjar um lugar para ficar. Aí eu arranjei uma casa, era onde aceitava os cachorros e tinha como colocar as Kombi dentro da garagem. Chegamos na casa, já mudou um pouco o Ares, por causa que tem um quintal bom, assim, que dá pros meninos correr, tem o quarto pro Diego deitar, aí já entrou mais gastos de uma casa, que a gente nunca pensou em alugar uma casa no Airbnb pra ficar na viagem. Estamos se adaptando à recuperação do Diego, as coisas estão mais leves, não estamos sozinhos aqui, o Márcio e a Ivana estão aqui com a gente, que é o que tá assim... A gente nem sabe como agradecer eles, porque eles me ajudam com os meninos, me ajudam com o Diego, a gente divide as tarefas. Se eu tô com o psicológico afetado e cansaço, o Diego tá tentando, né, juntar as peças ainda do que aconteceu, né? Legal agradecer aqui também a cada um de vocês, gente, que engajaram aí na história da vaquinha. Muita gente participou. Muito obrigado a todos que de alguma forma colaboraram na vaquinha, que contribuíram, ou que não só contribuíram, mas também compartilharam. A gente se sentiu muito abraçado, não só pelas contribuições na vaquinha, mas também o tanto de mensagem bonita que a gente recebeu de muita gente. Galera, é de extrema importância esse tipo de apoio, então eu queria dizer 1 milhão de obrigados a cada um de vocês que entendeu a causa, que abraçou a causa, que participou ali da forma que pôde. A participação de cada um de vocês está sendo fundamental para a gente passar por esse processo de uma maneira minimamente digna, num lugar aqui onde eu estou mais adequado para cuidar de tudo. Se estivesse no camping até agora, eu não sei como estaria sendo. O processo é doloroso, dolorido a recuperação, mas aqui pelo menos a gente tem o mínimo de conforto. Tem vários episódios ainda para passar pela frente, tem que voltar na delegacia para assinar BO, tem que voltar no médico para ver se vai precisar de cirurgia, tem que buscar o dentista, tem que buscar o neuro, tem que buscar o ortopedista, tem um monte de coisa para fazer. E estando aqui, a gente tem mais mobilidade, estamos mais próximos ao centro de Porto. Tudo isso que a gente falou aqui agora é despesa, e tudo isso só vai poder acontecer graças a vocês. Então eu não tenho palavras para agradecer mais uma vez. Eu serei eternamente grato a todo esse engajamento que a galera teve junto aí, seja em vibração, seja na doação, seja da forma que for. Isso foi fundamental e só daí já vai uma baita lição na vida da gente, o quanto essa corrente se tornou não só positiva, mas forte. E é isso. Agora é focar na recuperação do Diego, que não está sendo fácil, ele não está conseguindo dormir direito, porque é muita dor. Acho que esse pós é bem complicado. É bem complicado. E... banho é um terror, é um filme de terror cada banho. Tem que tomar banho, viu? Tem que limpar bem esses machucados, dói demais. Toda vez que eu saio do banho eu saio até abatido, porque, cara, parece que eu tô sendo atropelado de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Tem momentos que eu tô mais animado, tem momentos que eu tô mais pra baixo. Eu tô ficando muito com a perna esticada dói por causa da posição. Eu vou puxar a perna e o machucado arde. É o ombro que encosta não sei aonde. E acorda no meio da noite, interrompe o sono. E ele não pode ficar só deitado. Ele tem que se movimentar, por causa que ele teve uma trombose. Então ele não pode simplesmente ficar deitado o dia inteiro na cama. Então ele tem que levantar, ele tem que andar, ele tem que se movimentar e com isso acaba sentindo mais dor. Esse é o momento que a gente está passando, tá tudo muito delicado, muito recente pra gente também. A gente achou por bem fazer esse vídeo para trazer para vocês informações. Eu sei que tá cheio de dúvidas, cheio de curiosidade. Para quem tá curtindo o projeto do Bibonkers, o que eu posso dizer a vocês é que a gente quer continuar sim. A ideia não é do susto, mas vamos passar por isso e continuar. Para você que gosta do projeto, a gente conta com a sua paciência para entender as dificuldades desse processo. A gente sabe que você que gosta vai ter essa paciência, né? Sabe que é um momento de verdade que a gente está passando aqui, e assim que todo esse pesadelo acabar,
a gente deve voltar ao normal com novos lugares, com novos conteúdos e enfim. Então tenham paciência com esse processo, porque assim que passar a gente deve voltar aqui ao normal. Acho que a gente precisa e a gente quer muito agradecer todo mundo lá da comunidade que, tipo assim, meu, vocês são um anjo pra gente, porque vocês não tem noção do quanto vocês ajudaram e estão ajudando a gente. O Márcio e a Ivana, do Viajeiros. Bianca e o Miguel do Roteirizou. A Bianca e o Miguel, eles viram um acidente na hora, eles estavam lá. A Bianca ali me deu um abraço que eu desabei. Marcio e A Charles. Marcia e o Charles do Be Free. Tiveram ali dando suporte na sequência de tudo que aconteceu, cuidaram dos quando eles ficaram meninos. sabendo, a gente já tinha saído de lá, mas eles também deram um suporte para os meninos. O Luiz e o Adriano, do Nós Dois, do Mundão. A Camis e o Fê, do Pegadas Itinerantes. O Fê correu muito no dia, deu umas 30 voltas naquele estacionamento para cansar essa criança. Que não cansa nunca. Que não cansa nunca. Gente, muito obrigada. Vocês, assim, ajudaram muito a gente, estão ajudando. Sem vocês teria sido muito mais difícil tudo isso. Muito obrigada, de coração. Então é isso, galera. Esse vídeo se encerra por aqui. A gente vai se falando mais lá pelas outras redes, que é mais tranquilo. Ainda bem que o meu lado direito está um pouquinho mais preservado, eu consigo conter quando eles vêm o meu lado direito. Perna direita pelo menos, né? O braço direito está machucado. Mas, bom, a gente vai se falando por lá. O YouTube, a gente anda meio parado, eu sei. Como eu falei no começo, são outras prioridades. No momento mais oportuno a gente volta por aqui. Valeu, obrigado mais uma vez por tudo e até qualquer hora.